Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional. Se há coisa que não mudou nos últimos anos da sua governação, é o fosso abismal entre a propaganda verde, que ainda agora nos brindou, e a realidade do nosso ambiente. Mas após mais de 8 anos de governação desta suposta renovação, praticamente todos os temas que o JPP trouxe a debate desde que cá entramos em 2015 já foram confirmados publicamente. Vejamos a questão das invasoras. Estivemos 8 anos a criticar a inércia de um governo que propagandeava mundos e fundos para o combate às invasoras sem que existisse nenhum resultado prático. Qual foi o resultado que hoje é tornado público? Amarelinhos. Exatamente. Durante anos e anos, gastaram milhões e milhões de euros dos contribuintes num suposto combate às invasoras. É este o cenário das Serras da Madeira. E hoje, ironicamente, após milhões de euros do orçamento regional injetado na retirada destas plantinhas amarelas, hoje sabemos que a culpa, afinal, é das ovelhas. É das ovelhas que já foram retiradas há anos destas serras. Mas vejamos também a libertação de espécies invasoras proibidas em áreas naturais. Durante anos, criticamos o despesismo de gastarem centenas de milhares de euros a produzir coelhos para libertá-los na natureza. Avisamos que era ridículo libertar coelhos em áreas onde tinham sido gastos milhares de euros de fundos comunitários para a sua erradicação, porque supostamente nesses fundos destruíam culturas, destruíam o habitat de diversas espécies, levava ao desaparecimento do coberto vegetal endémico, levava à perda de capacidade de regeneração, levava ao aumento de erosão. Todos estes critérios estão nos financiamentos, ou na proposta de financiamento da Secretaria Regional. Vossas Excelências não quiseram saber. Libertaram na mesma. Não tiveram qualquer pudor em libertar uma espécie proibida no ambiente. Achicalharam os alertas deixados nesta casa. Qual é o resultado? Aqui está. Tiveram de chamar 190 caçadores para acabar com uma praga de coelhos. Mas atenção, uma praga de coelhos que foi paga pelo contribuinte madeirense, mais de 390 mil euros para criar uma praga de coelhos que agora querem destruir, porque está, de facto, a acabar com as culturas e a acabar com os habitats, tal como nós tínhamos confirmado. E o mesmo se passou com trutas, o mesmo se passou com inúmeras espécies, mas foram mais longe. Quando lemos nos relatórios internacionais de entidades como a IUCN, que apontam lacunas preocupantes nos planos de controle de invasoras, que alertam para a necessidade de maior monitorização e combate de invasoras, que fala em níveis inadequados de resposta da administração. Não se fiquem pelas minhas palavras, consultem o site da IUCN. Qual a resposta da região? Nós fizemos as coisas ao contrário. Até porque aqui sabemos tudo e somos os melhores especialistas, fazemos as coisas ao contrário. Peço que termine, Sr. Deputado, por favor. Sra. Presidente, dizendo que demos ao luxo de, em vez de acabar com as invasoras, criamos um diploma legal para proteger algumas espécies, algumas plantas invasoras exóticas. E é, de facto, impressionante. E só mesmo para terminar, pergunta muito simples, como é que explica isto, Sra. Secretária? Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra à Sra. Secretária Regional. Tem a palavra, por favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Rafael Nunes, não seja desonesto. Bom, está bem. Admito que seja falta de conhecimento. Está bem, pode ser. Pode ser. Qualquer professor universitário da área da botânica, seu amigo, explica-lhe isso cientificamente e o senhor nunca mais se esquece. Senhor deputado, isso que aí está, e eu já tive a oportunidade de dizer à deputada Sílvia, isso que aí está é o resultado de anos e anos de pastoreio desregrado. Todos nós sabíamos que isso ia acontecer, mas fizemos-lo. Tiramos o gado da serra porque os benefícios são incomparavelmente melhor para a segurança das pessoas. Em simultâneo,
temos feito um trabalho hercúleo de limpeza e reflorestação. Convido a vir a alegria ao caminho dos pretos. Mais. Os senhores conhecem o secretário de Estado das Florestas do Governo Socialista, João Catarino? Se calhar foi colega de alguns de vós. O senhor secretário de Estado das Florestas elogiou a política florestal da Madeira e o trabalho hercúleo que os madeirenses têm vindo a desenvolver para controlar as invasoras. Quanto aos coelhos, lá estou outra vez eu a ter que dizer que o senhor deputado não foi muito honesto, para não dizer desonesto. Nunca se gastou. Não há coelhos em locais onde foram gastos milhares de euros europeus para os exterminar, para os eliminar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário Regional. O Sr. Deputado Rafael Nunes tem a palavra para reformular a pergunta. Muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se há coisa que este Governo levará para a posteridade é a incapacidade governativa e a negação. Mas se há temas que até podem negar, até podem tentar camuflar, há outros que são vidas a olho nu. As ovelhas já lá não estão. Parece-nos que... Claro, parece-nos que é óbvio, não é? As ovelhas comem algumas espécies vegetais, como as que estão a prosperar lá em cima. Também parece-nos que é óbvio. A verdade é que a expansão destas espécies invasoras ganha terreno todos os anos e a olhos vistos. Basta sair desta Assembleia e olhar lá para cima e aquele amarelinho que lá vai ver são espécies invasoras, Sra. Secretária. Não é preciso um especialista em botânica para lhe dizer isso. As ovelhas comem aquelas espécies invasoras. Também não é preciso um especialista botânico para lhe explicar isto. E apesar de milhões e milhões de euros injetados dos contribuintes injetados nestas erradicações, Vossas Excelências falharam redondamente e admita isso. Tenha a humildade de admitir isso nesta casa. Continuamos a ter uma floresta dominada por espécies altamente inflamáveis, como o eucalipto, como a acácia, como a giesta, como a carqueja. Passamos anos a gastar milhões de euros sem ir ao fundo da questão. A conversão do tipo de floresta existente de uma forma eficaz. Eu não digo para ir muito mais além. Contacte o antigo diretor regional das florestas e peça a opinião desse especialista. Tendo por base este planeamento a médio e longo prazo, era de facto mais benéfico para as nossas serras, mais benéfico para as nossas florestas. Basta olharmos para lá, e repito, para vermos o completo falhanço do Plano Regional de Ordenamento Florestal. Mas, e também ainda outros assuntos, nas reservas, Vossa Excelência voltou a se vangloriar da maior área de reserva do país, e todos concordamos com esta criação desta área de reserva, mas depois não conseguiram garantir o mais essencial. Não conseguem garantir os planos de gestão, não conseguem garantir os efetivos mínimos para a fiscalização, para garantir a proteção e concretização de todas as reservas da região. Vossa Excelência, já sei que vai dizer que as selvagens têm um plano de gestão, mas faltam planos de gestão em muitas das reservas da região. Mas, em fim de mandato, gostava também de lhe questionar sobre o aumento estrondoso do impacto da pressão turística dos nossos percursos pedestres. Assistimos a verdadeiros atentados ambientais nos nossos espaços naturais. Carros enfiados, desculpem a expressão, mas é esta, enfiados pela vegetação, destruindo plantas nativas. Assistimos a enormes números de turistas a caminhar fora dos trilhos, tentando evitar os aglomerados, pisoteando espécies importantíssimas. É lixo por todo o lado, é papel higiênico por todo o lado, é papel higiênico que se acumula nos trilhos e fora deles. São acampamentos montados no percurso entre o Arieiro e o Ruivo. São acampamentos selvagens com fogueiras, com estendais presos às árvores na Lagoa do Fanal. São completas irregularidades e o Governo simplesmente não tem tido capacidade de fiscalizar. Temos sistematicamente pedido uma maior valorização
e novas contratações de vigilantes que possam dar resposta a esta falta de efetivos. Anteontem vem anunciar um aumento de 9 vigilantes, veja lá, 9 vigilantes, temos agora 42 profissionais. Se fizermos as contas pela área de gestão direta do IFCN, cada vigilante é obrigado a fiscalizar quase 320 km² de área protegida. E termino já, Sra. Presidente, questionando. O Corpo de Vigilantes está, de facto, a arrebentar pelas costuras em termos de funções e em termos de trabalho. Para quando um verdadeiro aumento da capacidade de resposta à crescente complexidade dos desafios ambientais? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Secretário Regional. Tem a palavra, por favor. Senhor Secretário Regional, tem a palavra, por favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não aceito as críticas do senhor deputado sobre o nosso trabalho e o trabalho das nossas equipas e agora dos sapadores e de mais Polícia Florestal e de mais vigilantes e de todos os trabalhadores que são contratados para fazer o controle das invasoras. A guerra contra as invasoras não é uma guerra para ganhar, são batalhas que é eterna. Não, é eterna, é eterna. Ninguém ganha, nem elas nos ganham, nem nós a elas. É eterna. Elas crescem... Sr. Deputado, lá está a ser desonesto. O nosso trabalho tem sido feito da mesma maneira, porque isto está nos livros, isto é científico, é técnico. Tem sido feito da mesma maneira que foi feito no Parque Ecológico do Funchal, quando até lá esteve à frente o engenheiro G. Carlos Marques, que é uma pessoa que eu muito estimo e que o senhor deve conhecer, e o trabalho que foi feito foi exatamente o mesmo. Quando é o Parque Ecológico do Funchal a fazer e a Câmara é socialista, o trabalho é brilhante. Quando é o Governo a fazer, o trabalho não presta. Bom, nós sabemos que esta fase das invasoras pós-gado, pós terem destruído os solos, pós terem deixado a serra só na rocha, iria acontecer, é transitória e o facto convido de novo a vir ver as plantas indígenas a regenerarem e muito bem, e é a próxima etapa é desaparecerem, quer controladas por nós, quer naturalmente porque as outras vão crescer. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária, Sras. e Srs. Deputados. Uma nota prévia para dizer que ficou registado que o Sr. Bernardo Caldeira, o Sr. Deputado Bernardo Caldeira, defende a libertação de uma praga de coelhos que está a destruir as culturas do Porto Santo. A colheita está a destruir, pois, concorda ou não concorda? Incluindo que está a destruir as vinhas do Porto Santo. Defende que se gaste 390 mil euros para destruir as vinhas e as colheitas do Porto Santo. Fica o registro para a posteridade e para os seus eleitores no Porto Santo. Mas a minha questão refere-se a um velho atentado ambiental que veio a se agravar nos últimos dias, consequência também da precipitação acumulada da Depressão Oscar, e falo concretamente do eterno e agravado e abandonado problema do aterro do Porto Novo. Um aterro onde, Sra. Secretária, por sua ordem administrativa, foram irresponsavelmente depositadas toneladas de resíduos sólidos sem qualquer tipo de muralha de contenção, sem qualquer retenção dos resíduos lá colocados, lá depositados, e hoje à tarde, se quiserem aproveitar, basta irmos até o Porto Novo para vermos a mancha gigantesca que se alastra no mar à frente deste aterro, danos ambientais irreparáveis, danos de nefasto em toda aquela área marítima, em virtude dos sucessivos deslizamentos para o mar. Estamos a falar de uma área muito sensível, estamos a falar de uma área que fica muito próxima da Reserva Natural Parcial do Garagel. Estamos a falar de uma área que teve uma destruição completa dos fundos
e dos ecossistemas marinhos. Um verdadeiro cemitério de biodiversidade. E repito, por sua ordem administrativa. Toneladas de terras foram engolidas pelo mar, toneladas de terra continuam a devastar toda aquela área marinha. E eu pergunto, é este o modus operandi do vosso Governo Regional? Vossas Excelências que enchem a boca para falar de conservação e para cuidar dos nossos mares? Vossas Excelências que enchem os pulmões em projetos pomposos como o Maram, a poluição zero no mar da região? Depois o próprio Governo Regional assobia para o lado enquanto são depositadas toneladas, enquanto foram depositadas toneladas de terras, de detritos, de inertes e de outros resíduos sólidos naquele aterro. E eu pergunto-lhe muito diretamente, Sra. Secretária, para quando uma solução para este aterro? Tem a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária. Sr. Deputado Rui Marques, ao contrário da Sra. Secretária Regional, eu tenho o maior prazer em esclarecê-lo. Nas vossas contas, e eu vi que andavam aí a trocar papéis, esqueceram-se das reservas marinhas. Inclusive de muitos dos diplomas que Vossa Excelência aprovou nesta Casa, inclusive da Reserva Marinha das Selvagens, com os seus 2.677 km². E é de facto lamentar que Vossas Excelências nem saibam o que aprovam nesta Casa.